Olá, você conectado em flashscore.com.br ou através do nosso canal do YouTube, Flashscore BR, seja muito bem-vindo para esse pré-jogo que poderia ser a final do Campeonato Brasileiro. É que a edição de pontos corridos não premia ter uma final, não tem previsto um grande jogo, mas tem grandes jogos ao longo da temporada. E Palmeiras e Cruzeiro nesse domingo é um deles. Então vambora, chega deixando o seu like, comenta e compartilha, mandando para geral e baixa o nosso aplicativo que pinta aqui no cantinho na sua tela, que é o aplicativo Flash Score para você baixar e ter muita informação na palma da sua mão. Eduardo Gerac, o Cruzeiro vem no momento de altos e baixos dentro do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, mesmo tendo perdido para o Flamengo na última rodada, ainda tem a melhor campanha do retorno. Soma 22 pontos ganhos. O que esperar desse jogo em casa, na casa do Palmeiras, para decidir aí quem vai seguir vivo na luta pelo título ou para decidir se o Cruzeiro quer continuar nessa luta? Enfim, define aí, Edu, tudo bem? Tudo bem, sim, Fábio. Bom, esse embate aí de palestras, né? Palestra Itália e o Cruzeiro, que também já foi palestra, né? Tá ligado à Itália. Bom, enfim, essa partida é chave para o Palmeiras. Porque, é claro, o Palmeiras está envolto aí também na disputa da Libertadores, né? O jogo aí no meio das duas partidas contra a LDU. O Palmeiras vem de uma derrota contra o Flamengo lá no Maracanã. Uma derrota, Fábio, onde o Palmeiras jogou bem. E se a gente for puxar os números aqui da Flash Score, as estatísticas, tem vários itens ali onde o Palmeiras foi melhor que o Flamengo. Ou seja, o Palmeiras tem um mental muito forte, consegue se recuperar bem de uma partida para outra. Então, assim, eu vejo o Palmeiras absolutamente pronto para, claro, somar mais 3 pontos aí no Campeonato Brasileiro. E aí, no caso, tirar o Cruzeiro da parada, né? E continuar o embate com o Flamengo até o fim, né? Lembrando que faltam ainda 10 jogos para os dois times até a última rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, né, assim, como o regulamento é esse, o Palmeiras está na frente porque tem mais vitórias que o Flamengo. Então, tudo vai importar daqui para frente. Agora, do lado do Cruzeiro, o Cruzeiro está muito próximo da meta dele, Cruzeiro, né? Claro que oficialmente o Cruzeiro fala que não está brigando pelo título e tal, mas está, né? E tem condição também, claro, de ganhar do Palmeiras jogando aqui em São Paulo no Allianz Parque. Agora, se a gente for pensar que a meta do Cruzeiro é se classificar realmente para a Libertadores do ano que vem, assim, tem um levantamento, né? Aquelas estatísticas históricas, vamos dizer assim. Nenhum clube que somou 60 pontos até hoje na era dos pontos corridos ficou fora do G6. Ou seja, se isso realmente se repetir esse ano, o Cruzeiro precisa de apenas mais 4 pontos para estar na Libertadores do ano que vem, né? Precisa de um empate e uma vitória. Aí já vai somar os 60 pontos. Então, claro que o jogo vale demais também do lado da Raposa, né, Fábio? Se a gente olhar o cenário envolvendo Palmeiras e Cruzeiro, Palmeiras está ali brigando com quase 60% de chance de ser campeão brasileiro, enquanto o Cruzeiro, mesmo com a vitória em cima do Fortaleza na última rodada, tem apenas 2,35%. É uma chance muito pequena. Mas você destacou um ponto importante, que é brigar por uma Libertadores. Você acha que chegar a Libertadores acalma o torcedor ou ele esperava mais? Principalmente pelo início de ano. Eu lembro da apresentação de Gabigol, Dudu, que já foi embora, inclusive, foi embora para o Atlético Mineiro, para o rival, Eduardo, Fagner, enfim. Era uma seleção, digamos assim, que a Raposa apresentava no Mineirão. O torcedor será que esperava mais ou fica de bom tamanho terminar na terceira posição do Brasileiro e indo para a Libertadores? Não, eu acho que nessa reconstrução toda do Cruzeiro, um terceiro lugar atrás de Palmeiras e Flamengo, e aí já projetando o ano que vem com chances aí de Libertadores e tal, eu acho que é um excelente resultado para a Raposa, assim. É claro, todo torcedor quer ser campeão, né? Quer ganhar, mas assim, o Palmeiras e o Flamengo estão realmente, um degrau acima, pelo menos, do Cruzeiro, se não for mais, né? Então, assim, pensando já no médio prazo, eu acho que é um bom resultado, eu acho que é um resultado mais para ser comemorado do que o contrário, né? Realmente o Cruzeiro, e tem tudo, né, para o Cruzeiro ficar aí na terceira colocação, garantir com tranquilidade aí a sua vaga na Libertadores do ano que vem. Mas, sabe, a gente tem até a arte do Palmeiras, vamos começar pelo mandante, né?
Porque aquilo que eu estava dizendo, o Palmeiras, por exemplo, contra o Flamengo, no clássico lá do Maracanã, foram 20 finalizações do Verdão contra 8 apenas do Flamengo. No alvo, o Palmeiras finalizou 9 vezes e o Flamengo 4. E o Só que Vitor daí Roque que foi vem o cara que incomodou bastante. Desculpa até te interromper, Edu. O Sim, Vitor exato. Roque está na nossa arte que a gente vai botar na tela aí. Foi um cara que incomodou muito a defesa do Flamengo. Tá ele aí na tela para você. E aí os mapas de finalização do Palmeiras, né? Os gols são as bolinhas em vermelho, as bolas brancas foram chutes no alvo e as bolas cinzas foram chutes para fora. Só que daí que vem a diferença. Quando a gente puxa as chances claras de gol, e dá para fazer isso aqui no nosso aplicativo, né? Na nossa aba aqui de estatísticas, 4 chances claras de gol do Flamengo e uma única chance clara de gol do Palmeiras. Então é isso. O Palmeiras, mais uma vez, produz demais, consegue rondar a área adversária ali com muita tranquilidade, mas, claro, na hora de botar a bola na rede, e isso o Palmeiras vem fazendo, tá? Ele só falhou realmente nesse jogo importante aí contra o Flamengo, porque se a gente for puxar os últimos jogos do Verdão, são goleadas em cima de goleadas, né? Teve aquele 5-1 em cima do Red Bull Bragantino, teve o 4-1 sobre o Juventude, teve aquela virada sobre o São Paulo, né? Foram 3 gols contra o Tricolor em menos ali de 25 minutos. Mais atrás, 3-0 sobre o Vasco. Tudo bem, teve aquela derrota para o Bahia, né? O Palmeiras perdeu lá na Fonte Nova por 1-0. E antes disso, ainda teve a goleada 4-1 em cima do Fortaleza e 4-1 em cima do Internacional. Então, assim, o Palmeiras realmente jogou demais, vem jogando demais. E, claro, quando dá tudo certo, quando a bola vai para a rede, aí é goleada em cima de goleada. Então, o Cruzeiro, do lado do Cruzeiro, tem que ficar atento. Agora, o Cruzeiro tem um requisito também importante, tem um retrospecto, vamos dizer assim, melhor dizendo, importante contra times do alto da tabela. E essa é a arte que a gente tem para mostrar aí do Cruzeiro. Por quê? No primeiro turno, o Cruzeiro, eu fiz o recorte dos times que estão no G4 neste atual momento, antes da rodada Sim, começar. que é a arte do Cruzeiro que a gente vai botar na tela. Exatamente. O Cruzeiro ganhou do Palmeiras por 2-1, jogando no Mineirão. Ganhou do Flamengo, também no Mineirão, por 2-1. E ganhou do Mirassol também por 2-1. Mirassol que, para quem ainda não está ligado aí no Mirassol, está no G4 do Campeonato Brasileiro. E aí, no segundo turno, o Cruzeiro conseguiu segurar um empate 0-0 contra o Flamengo no Maracanã e também segurou um empate de 1-1 contra o Mirassol, jogando lá no Maião, né? O estádio do Mirassol. Mirassol, que é uma cidade que fica aqui a 460 quilômetros de São Paulo, é longe para Dedéu, é umas 6 horas de carro a viagem, lá para o interior do estado. Então, assim, o Cruzeiro, nesses jogos, vamos dizer assim, grandes, né? Nesses jogos onde ele enfrenta equipes que estão lá no alto da tabela, o estilo de jogo do Cruzeiro tem funcionado, tem dado certo. Então, esse, claro, é um sinal positivo para a torcida da Raposa e um sinal de alerta para o lado do Verdão, né? Que vai ter que ficar atento aí, porque realmente o Cruzeiro, ali com o Matheus Pereira, principalmente pilotando bem o meio-campo celeste, né? Tem dado muito certo. Aí invicto em jogos grandes, né? Ou seja, o Cruzeiro já somou 11 pontos nesses grandes jogos. Venceu o Palmeiras no primeiro turno, né, uma vitória. Contra o Flamengo já jogou as 2 vezes, uma vitória e um empate. E contra o Mirassol também uma vitória e um empate. Ou seja, nesses 5 jogos contra times do G4, o Cruzeiro está invicto. Ele faz 11 pontos. O problema é que o torcedor deve estar pensando e começando a escrever nos comentários. O problema é quando pega a galera que está mais abaixo. Aí ele tropeça, ele se enrola. Ele empatou, por exemplo, em casa. Eu fiz esse jogo aqui da Flash Score com o Sport. O Sport saiu na frente com o gol do Derek. Aí o Gabigol empatou no segundo tempo e não fez por onde vencer o jogo, por exemplo. São 2 pontos que ficam pelo caminho, né? Ele veio ao Rio de Janeiro e perdeu para o Vasco, por exemplo, quando o Vasco estava começando a arrancada dele, que está se consolidando dentro do campeonato. Então, assim, o Cruzeiro foi deixando pontos importantes para times que estão na parte de baixo da tabela. Isso causa muita estranheza ao torcedor. No segundo turno, é um time que está fazendo a 4ª melhor campanha.
Ah, mas o Palmeiras é o líder do segundo turno. Simbolicamente, se a gente fosse dividir em 2 turnos, né? Não tem campeão do primeiro contra campeão do segundo turno. Apesar de eu achar que essa fórmula seria muito mais legal, teríamos a final. Mas, enfim, é um pensamento meu. São 38 rodadas. No segundo turno, o líder é o Palmeiras com 22, mas o Cruzeiro tem 19. Então não é tão ruim a campanha. Esse jogo com o Sport, que é do segundo turno, se tivesse vencido, batia 21 pontos, empatava com o Flamengo em Exato. aproveitamento. Essas derrapadas é que estão custando a distância para os líderes. Perfeito, a sua análise é perfeita. O Cruzeiro deixou muito ponto, vamos dizer assim, bobo pelo caminho. Isso. Com todo respeito ao Santos, mas se a gente olhar a tabela do Campeonato Brasileiro, tem uma diferença gigante entre Cruzeiro e Santos. O Cruzeiro, por exemplo, perdeu para o Santos, né? Jogando já no segundo turno, né? Perdeu em casa, né? O Santos venceu por 2-1. São pontos realmente aí, ó. Só aí já estamos falando aí de 5 pontos, né? Que poderiam ter a mais aí na conta do Cruzeiro. Então é isso, o Cruzeiro tem que, claro, ficar mais ligado em jogos aí contra times que estão na parte de baixo da tabela, mas nesses jogos grandes, claro, manter a toada, né? Porque quando você ganha esses jogos grandes, além de, claro, de somar pontos, você tem ânimo, né, para continuar aí na frente, continuar, claro, buscando aí uma classificação melhor no Campeonato Brasileiro. Já que você falou da final, que eu não concordo muito, mas tudo bem, eu acho que o pontos corridos tem o seu charme. Agora, tem uma outra coisa que o Felipe Luiz... Mas juntaria, Edu, juntaria pontos corridos com uma finalzinha. Exato. Agora, tem uma coisa que o Felipe Luiz levantou no último final de semana, né? Que a gente está falando de jogos entre times que estão lá no critério de desempate. O critério de desempate. Ele não deixa de ter razão, viu? Porque ele falou assim, o Campeonato Brasileiro é o único campeonato do mundo onde o confronto direto não vale para nada. Porque, por exemplo... ele na vale, Europa... só não é o primeiro critério, né? Exato. Na Europa é muito comum o confronto direto ser um dos critérios principais para separar principalmente times que estão empatados. Por exemplo, no caso hoje, né? Flamengo e Palmeiras. O Flamengo ganhou as 2 vezes do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro, tanto como mandante quanto como visitante. Mas o Palmeiras está na frente porque o Palmeiras tem mais vitórias, né? Ou seja, lá na Europa é muito comum quando, por exemplo, Flamengo e Palmeiras, quando estão empatados, aí você mede realmente o confronto direto entre esses 2 times. Esse é um bom ponto, viu? Que a gente pode discutir em um outro momento. É um bom ponto, é uma fórmula de disputa e um critério que eu acho interessante, melhor do que o número de vitórias, para ser o primeiro, né? Sem dúvida. Porque essa foi a ponderação do Felipe Luiz. Vai ser um grande jogo e claro que você não vai perder um só lance nesse domingão aqui na Flash Score. Eduardo Gerac, um forte abraço, grandes transmissões para nós nesse fim de semana e até a próxima, hein? Tchau, Fábio. Abração aí. Valeu! E você acompanha tudo em flashscore.com.br e também através do nosso aplicativo. Olha, pinta aqui no cantinho da sua tela. É o QR Code para você abrir a sua loja de celular e ter muita informação na palma da sua mão. E lembre-se, Flash Score, leia o jogo como ninguém.